Aleluia. Glória a Deus. Você é grato, queridos, por essa palavra. Você é grato, queridos, por esse louvor maravilhoso, pela unção. Dê graças ao Senhor aí. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradeça a Ele pelo fôlego de vida, pela saúde, pela prosperidade. Agradeça a Ele por essa igreja. Eu quero declarar sobre você, queridos, uma semana abençoada em nome de Jesus. Dias de muita paz, prosperidade, crescimento. Em nome de Jesus, dias de objetivos sendo alcançados. A mão do Senhor guiando você em todos os passos que você precisar dar. Em nome de Jesus, você correndo bem, sendo bem sucedido na sua carreira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem concorda com isso, dá um glória a Deus aí bem forte. Amém. Você pode sentar, queridos. Bom dia, graça e paz. Gostaria de saber se nessa semana alguém fez aniversário ou está aniversariando hoje, seja aniversário de nascimento, de novo nascimento, ou até mesmo aniversário de casamento. Se existe alguém aqui, eu gostaria de orar por você. Amém? Não há ninguém? Glória a Deus. Então, queridos, ontem nossas crianças tiveram um evento que foi o Rap Kids, foi uma bênção, elas foram muito edificadas e nós temos um vídeo aí para nos mostrar como é que foi. Os meninos vão exibir aí. Estão crescendo, não só em estatura, mas o mais importante, estão crescendo no Senhor. Amém? E sabe outra coisa na nossa igreja que está crescendo e muito, são os nossos VCs. Amém, queridos? A palavra da fé está sendo levada a toda Teresina e Timon. Está espalhado por vários bairros e está sendo uma bênção, queridos. Vidas estão sendo alcançadas, transformadas, casamentos totalmente mudados por causa da palavra do Senhor que é pregada através dos VCs. E nós temos um testemunho hoje. Eu gostaria de chamar o Derlane e a Fabrícia. Eles têm um testemunho a respeito dos VCs. Amém. Glória a Deus. Olá, queridos, graças e paz, tudo bom? Bom dia. Então, gente, o VC tem sido algo muito gratificante. Estar participando de um VC tem acrescentado em nossas vidas. Eu posso afirmar para vocês que a nossa vida era uma, literalmente, antes do VC e hoje é outra. Amém? Por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dentro desse tempo, dentro dessa obra que se chama VC, que é uma ramificação da nossa igreja. Amém, queridos? A gente tem aprendido o seguinte: aqui dentro da igreja a gente tem visto pessoas, e nem sempre a gente tem aquele momento de comunhão com as pessoas aqui, só que num VC é diferente. Você está liderando ali, você tem um contato com as pessoas, você conhecer a necessidade das pessoas e ser participativo nisso, é muito edificante. Amém? Aconselho cada um de vocês a participarem dos VCs e aprender de fato
aquilo que Deus tem ensinado a cada um de nós. Amém? Nossa vida tem sido grandemente edificada e creio que vai ser assim com vocês também. Amém? Amém. Bom dia, graça e paz. Gente, como eu estava falando para o Derlane, o VC, ele nasceu no coração do pastor, como nós sabemos, né? Mas, em primeiro lugar, o VC, ele nasceu no coração de Deus. Fica leve, fica suave, é com amor. Então, eu indico vocês, nós somos do Pirajá, eu indico vocês a procurar o pastor William e abrir a porta da casa de vocês, porque não é um tempo perdido, é um tempo de crescimento e avanço, levar a palavra do Senhor, amém? Nós estamos também com o VC em Altos. Você que conhece alguém que mora em Altos, você pode estar indicando, pode estar passando no balcão de informações, indicando o VC de lá, amém? Que vai ser uma bênção, já é uma bênção. E não fique de fora, participe, pegue junto na mesma visão, que nós temos muitas coisas para fazer aqui para o reino do Senhor, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles, queridos. Bênção demais. O VC é uma bênção, queridos. Você que ainda não faz parte, eu recomendo você a procurar um, porque certamente tem um bem próximo da sua casa. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vai ficar bem informados assistindo ao Verbo News. Glória a Deus. Agora sim, bem informados. Porém, eu gostaria de fazer alguns destaques. O primeiro deles é que amanhã, segunda-feira, nós teremos o Dia do Visitante Rema. Amém? Estaremos dando início a uma nova matéria Ministério Prático, com o professor e pastor William Rubim. Então, já convida alguém para conhecer a palavra da fé, para conhecer o Rema, tá bom? Que vai ser aberto e gratuito. Também foi falado sobre o churrasco dos homens, que vai acontecer no dia 19/10, às 14 horas. Os homens se alegram com isso? Bastante, né? Então, será um tempo bem divertido, né? De churrasco, de comunhão, de diversão e também de edificação. Teremos uma palavra poderosa lá e certamente você será abençoado. Amém? Próximo sábado, também no dia 19, nós teremos o Cine Vips. Glória a Deus, uma programação maravilhosa para os jovens, e certamente será uma bênção, também será um momento de comunhão e vamos assistir um filme abençoado aqui. No dia 26/10, para as mulheres, vai acontecer o Virtuosas Day. Glória a Deus, então será a edição desse ano, vai ser uma bênção, vai ser palavras maravilhosas de edificação, e você que é mulher não pode perder, traga alguém com você, tá bom? Mais informações, passa lá no balcão de informações ao final do culto, para você se informar melhor. Bem, também gostaria de reforçar a respeito do Prospere. Você que ainda não comprou o seu passaporte, adquira já ao final do culto, porque certamente o Prospere será uma bênção e vai ser um divisor de águas para a gente. Amém? Glória a Deus. Avisos dados. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez. Olha só, nós temos visitantes. Daqui eu consigo te ver muito bem, mas para que toda a igreja possa te conhecer melhor, eu gostaria de te pedir para ficar de pé. Amém? Os nossos irmãos vão te dar a devida honra. Glória a Deus. Olha só, sejam muito bem-vindos à nossa casa, sintam-se em família, tá? Se vocês já congregam em algum lugar, manda um forte abraço para o seu líder, para o seu pastor, ou se não, se você está procurando um bom lugar para congregar, eu quero te dizer que aqui é uma excelente igreja e você vai ser muito bem recebido aqui, tá bom? Glória a Deus. Agora nós vamos avançar. Queridos, hoje nós vamos fazer a marcação de um novo alvo da nossa igreja. Amém?
que é o som, queridos. O som da nossa igreja agora está completo, totalmente reformado. Você já deve ter percebido, talvez você não entenda de som, mas certamente você percebeu que o som da nossa igreja melhorou e muito. Amém? Então, a nossa igreja ela já vinha, né, fazendo uma reserva, né, tudo que entrava era feito uma reserva, um fundo em prol da gente adquirir um novo equipamento de som. E graças a isso, e também a sua generosidade, a sua oferta, a sua fidelidade nos dízimos e ofertas, queridos, nós pudemos alcançar esse novo alvo, que está sendo uma bênção para a nossa igreja. E eu digo como técnico de som, o som da nossa igreja está muito bom, queridos. Amém? Então, glória a Deus por isso. Agora está tudo muito tecnológico, de última geração. Ainda não é o melhor som, mas é o melhor que nós podemos ter. E certamente está muito bom, queridos. Então, nós vamos fazer a marcação aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, esse não é um alvo do nosso pastor. Esse é um alvo da nossa igreja, é um alvo nosso. E graças à sua fidelidade nos dízimos e oferta, nós pudemos, né, alcançar esse alvo. Nós temos um vídeo bem rápido para mostrar como é que foi o processo de implantação desse som. Demais. Então você viu aí, né, como era antes, como está agora. Você vê pouquíssimos fios passando aqui agora. E os nossos músicos, vocês estão felizes, né, por conta desse som. Melhorou bastante, queridos, para os nossos músicos. Eles merecem. Amém? E como eu falei, isso tudo é graças à sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Amém? Por falar nisso, eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, queridos, diante de tudo isso que foi falado aqui, e diante desse texto, eu gostaria de te convidar a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você pretende fazer isso por meio de dinheiro em espécie, existe um envelope aí à frente da sua cadeira, você pode estar utilizando-o para isso. Se você pretende fazer por algum meio digital, o Pix da nossa igreja está aparecendo aqui no telão. O Pix, a chave Pix é o CNPJ da nossa igreja. Se você pretende fazer isso por cartão de crédito ou débito, lá atrás as nossas tesoureiras estão te aguardando, tá bom? Para você que nos acompanha pelo YouTube, está aparecendo aí para você o QR Code e também a chave Pix da nossa igreja. O que não faltam são opções para a gente poder ser abençoado, dizimando e ofertando na casa do Senhor. Amém? Então levanta aí o seu envelope ou a sua mão
e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de podermos te adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Pai, nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, Pai, porque nós te amamos e nós amamos o teu reino, Pai, e porque o Senhor se alegra com aquele que dá com alegria. Então, diante disso, Senhor, recebe as nossas ofertas e os nossos dízimos como forma de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, queridos. Nós cremos, Senhor, na sua palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor, que é o nosso Pai. O Senhor que é fiel. A sua palavra, Senhor, que é a verdade. A sua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, poderosa, para fazer absolutamente tudo aquilo que o Senhor diz que ela vai fazer, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós viemos nessa manhã não somente para receber, mas também para Te adorar. Para dizer, Senhor, que nós dependemos de Ti, da Sua palavra, do Seu Espírito. Para dizer a Ti, Senhor, que nós Te amamos. Que nós amamos cumprir os princípios da Sua palavra. Que nós Te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom, o Senhor é fiel, a Sua palavra é a verdade. E o diabo é um mentiroso, ele é um perdedor. E nada que o diabo possa levantar contra as nossas vidas vai nos impedir de cumprirmos os princípios que a Sua palavra estabeleceu. Nada que o diabo possa levantar vai nos impedir de chegarmos até esse lugar e sermos alcançados pela Sua palavra, pela unção do Seu Espírito, Senhor, que é poderosa. Aleluia, nós declaramos, Senhor, que essa manhã será uma manhã poderosa. Nós vamos receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu declaro os nossos corações sendo uma boa terra para receber a Sua palavra. E ela vai produzir os frutos para o qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Bom dia. Obrigada, gente. Tudo vai bem com vocês? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. O diabo é um perdedor. Amém? Nós somos mais do que vencedores, conforme aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós não vivemos de circunstâncias, não tomamos as nossas atitudes e nem somos conduzidos por aquilo que o diabo possa levantar ou circunstâncias que possam acontecer na nossa vida. Nós estamos aqui única e exclusivamente porque a palavra de Deus estabeleceu que nós devemos congregar, que nós devemos estar num ambiente como esse, recebendo da palavra, da unção de Deus, cumprindo um princípio bíblico que é vir receber, mas também vir dar algo ao Senhor. Amém? E eu sei que nós vamos sair daqui diferentes da forma que nós entramos. Eu acho que tem que diminuir um pouquinho o retorno, porque o eco está alto aqui para mim. Amém, gente? Abra comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Nós vamos conversar um pouco essa manhã a respeito de... O tema dessa ministração é anulando sofismas. Por que é tão importante a gente entender sobre isso nesses dias? Gente, nós vivemos em um período em que nós somos bombardeados por muitas informações. Nós somos bombardeados constantemente por muitas ideias, por muitas informações. E muitas dessas informações, às vezes, elas parecem boas ideias, parecem ideias que você pode se apegar a elas para construir a sua vida, para ensinar os seus filhos, ou às vezes para conduzir qualquer que seja a área da sua vida, da nossa vida. Mas sabe, queridos, existe um manual que é, da parte de Deus, um estilo de vida que nós devemos viver como cristãos. Existe um estilo de vida que Deus estabeleceu para todo cristão. E tudo aquilo que nós vamos conduzir, utilizar para conduzir a nossa vida, queridos, precisa estar nesse manual, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, antes da gente ler esse versículo, que Deus estabeleceu a sua palavra acima do seu nome.
Isso significa dizer, queridos, que nós não podemos considerar nenhuma ideia, nenhuma filosofia, nenhuma informação acima da ideia de Deus que está estabelecida na palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser um manual que vai nortear a nossa vida, que vai nos conduzir, que vai nos ajudar a conduzirmos os nossos dias, a conduzirmos os nossos negócios, a conduzirmos a nossa vida espiritual, a conduzirmos o nosso casamento, a criação dos nossos filhos. O nosso chamado precisa ser à luz da palavra de Deus. Sabe, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o maior interessado em fazer com que a palavra se cumpra nas nossas vidas. E Ele tem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com filosofias humanas que negligenciam a palavra de Deus. Ele não tem compromisso com ideias que são contrárias à sua própria palavra. Sabe, e às vezes ideias que parecem boas, mas no fim conduzem para a morte. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia está dizendo que a palavra, ela precisa ser aquilo que vai nortear a nossa vida, e que as nossas armas, que não são carnais, que são espirituais, as nossas práticas espirituais, aquilo que nós fazemos à luz daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, elas são poderosas para anular sofismas, para destruir fortalezas. E esses sofismas são ideias, são pensamentos, são filosofias que são contrárias à palavra de Deus. E nós precisamos estar com a nossa vida bem fundamentada nesses princípios para que a gente não seja levado para todo pensamento. Eu vi, como eu falei no início aqui, nós somos bombardeados por muitas informações nessa era tecnológica. Você abre o YouTube, tem informação para tudo que você possa imaginar. Sabe, gente, mas não aceita nenhum veneno espiritual que vai de encontro à palavra de Deus. Nenhum sofisma que faça com que você negligencie um princípio da palavra. Sabe quando a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns? É um princípio bíblico. Mas existe um sofisma por aí dizendo que eu sou a igreja, e porque eu sou a igreja, eu não preciso ir a um templo físico. Você percebe, tem uma meia-verdade. Eu sou a igreja, é verdade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos igreja juntos. Amém? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas nós não podemos aceitar essa ideia de que eu não preciso congregar. Gente, nós vivemos em um tempo em que o homem é o centro de tudo. Em que o ego do homem... A importância que é dada ao homem é o centro de tudo. Então, a opinião de determinadas pessoas está acima da palavra de Deus. Uma ideia de alguém que eu considero muito inteligente, muitas vezes está acima da palavra de Deus. Mas nós precisamos estar bem fundamentados na palavra, porque, como o versículo diz, quem anula o sofisma somos nós. Somos nós que reconhecemos quando algo é uma bênção de Deus, quando uma ideia é divina, e nós só vamos reconhecer quando nós estamos bem firmados na palavra de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus. Ler a Bíblia, gente, é para hoje. Gastarmos tempo aprendendo o que a palavra de Deus diz é para hoje. Não está ultrapassado. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Nós precisamos orar. Não é Deus que precisa que você faça isso. É nós que precisamos fazer isso. Nós que precisamos estar em dias com as nossas práticas espirituais. Quer ver outra frase, outro sofisma? Todos os caminhos levam a Deus. Não, queridos, todos os caminhos não levam a Deus. O caminho que leva a Deus é Jesus.
Mas sabe que se a gente olhar essa frase de todo, ela é bonita. Ela é uma ideia bonita. Seja válida toda forma de amor. Não é um sofisma? Não é uma ideia? Não, mas Deus não é amor, então Ele vai aprovar toda forma de amor. Não, queridos, isso é diabólico. Isso não é um princípio bíblico. Nenhuma ideia que pareça ser divina vai negligenciar qualquer parte da palavra de Deus. Ah, mas está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. O que está escrito no Antigo Testamento está escrito para o nosso ensino. Pode ser que há algumas coisas que estão escritas lá não sejam válidas para nós, no sentido de que hoje nós somos igreja, e no Antigo Testamento as pessoas não eram nascidas de novo, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas, o Espírito Santo vinha sobre algumas classes de pessoas. Então, mas eu posso aprender com muitas coisas que a palavra de Deus... O que a Bíblia diz? Que toda a palavra, nós vamos já ler esse versículo, toda a palavra é inspirada por Deus e útil para a educação na justiça. Mas sabe, gente, o que tem acontecido? Muitas pessoas têm preferido ficar com ideias humanas. Filosofias que acariciam o seu ego, acariciam muitas vezes as suas vontades carnais, porque não querem sair da zona de conforto, porque não querem ser confrontados. Às vezes, você pode estar pensando, às vezes as pessoas até pensam assim, né? Que, não, mas aquilo que é pecado só é aquilo que é moralmente visto, imoralmente visto. Né? Para muitas pessoas, reconhecer um pecado para elas é algo que é relacionado ao adultério, algo que é relacionado à prostituição, fornicação. Essas coisas que são morais e que são vistas. Ou com o roubo. Mas sabe, gente, quando a gente se levanta quando a ideia se levanta contra a palavra de Deus, por exemplo, contra dízimos e ofertas. São sofismas que precisam cair por terra. Qual sofisma? Igreja não é lugar de se falar sobre dinheiro. Eu estou dando um exemplo para vocês de sofismas, de ideias, de filosofias que se levantam contra o conhecimento da palavra de Deus e que muitas vezes nós estamos acatando. Nós estamos deixando essas filosofias e essas ideias caírem no trono do nosso coração. Quando, na verdade, o que precisa ocupar o trono do nosso coração é a palavra de Deus. Nós precisamos considerar a palavra de Deus como uma verdade imutável. Abra mão de qualquer ideia que te impeça de avançar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Corra, fuja de tudo aquilo que parece ser bom, mas que faz com que você negligencie um princípio da palavra. Aleluia! E essas ideias, esses sofismas, esses pensamentos, somos nós, queridos, que trazemos cativos ao conhecimento de Deus. O que isso significa? É que se uma ideia quebra um princípio bíblico, vou dar um exemplo, falar novamente de dízimo. Alguém que reconhece que o dízimo é para os dias de hoje, mas tem pessoas que preferem, na cabeça delas, devolver o seu dízimo em cestas básicas. Não parece uma coisa boa? Você concorda comigo? Não, está pegando aquilo que chega às mãos dele e está dando de cestas básicas para a população carente. Não parece uma coisa boa, mas é diabólica. É uma ideia do diabo para roubar você. Para impedir que você avance naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque há um versículo na palavra de Deus que diz: traga todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Aleluia! Dízimo é de Deus, dízimo é para os dias de hoje. Nós devemos devolver, nós não estamos dando, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Não é nosso, é de Deus. Então nós devolvemos, nós damos aquilo que é nosso. Oferta nós damos. Mas dízimo nós devolvemos, queridos. Mas tem pessoas que têm sofismas na sua mente que acreditam. Não, mas eu acho que a diretoria dessa igreja ou o pastor não vai saber administrar muito bem esse dízimo.
porque o meu dízimo é muito alto. Não cabe a você fazer essa análise. Cabe a você cumprir o princípio da palavra de Deus. Glória a Deus, nós somos bem alimentados, bem assistidos. A nossa liderança são pessoas íntegras, fiéis, comprometidas com a verdade da palavra. E você pode ver os dízimos e as ofertas que você devolve nesse lugar em benefício muitas vezes seu. Que está sentado numa cadeira acolchoada, que está num local climatizado, que às vezes por uma intercorrência não pode estar no culto, mas está tendo ali uma transmissão de ótima qualidade, querem dizer para vocês. Com uma câmera que foi comprada com dinheiro, microfones, caixa de som, mesa de som, telão, tudo isso é adquirido através dos dízimos das ofertas. Aí o que o diabo quer? Que você não acredite que essa verdade da palavra é para beneficiar o reino de Deus. Eu sei que fica um pouco quieto. Porque quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós vamos ficar assim, meu Deus, então eu estou errando nisso. E isso não é só sobre dízimos e ofertas, queridos, às vezes sobre relacionamentos. Às vezes sobre casamento, às vezes sobre ministério. Aleluia. Não quero me envolver com esse negócio de igreja, de estar servindo, porque eu não gosto de ter contato com gente. Como se fosse a pessoa mais perfeita que existisse na... Olha, eu odeio essa frase. O pessoal posta demais no Instagram, falando sobre isso. Prefiro animais do que gente. Nada contra os animais, gente. Os animais são de Deus. Amém? Mas nós não podemos nos agarrar a sofismas. Muitas vezes olhando para nós mesmos, achando, não, eu sou a tampa e ali está o fundo da garrafa. Não posso me associar com aquela pessoa. E isso não é de Deus. Isso não é divino, isso é uma ideia diabólica. O que tem na sua vida, eu preciso. O que você carrega, eu preciso. O que eu carrego, você precisa. Nós só vamos crescer, avançar e prosperar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, desfrutando da unção que está na vida de cada um, queridos. Todos nós somos importantes. Tire o dedo midinho de uma pessoa, ela vai andar desequilibrada. Dedinho do pé. Você sabia disso? Perde o equilíbrio? Qualquer pessoa, não importa aquilo que ela está fazendo no reino de Deus, ela é importante para o reino de Deus. Tem algo para ela fazer. E tem algo de Deus, da vida dessa pessoa, para me alcançar. Mas pessoas estão mais apegadas em ideias. Não vou falar dos coaches, porque tem coach gente boa demais. Mas ideias de pessoas, gente. Que às vezes estão pensando de si além do que convém, dizendo, não, eu sou muito bom. Não dá para eu estar sentado ali, ouvindo a palavra da unção de alguém que é analfabeto. Oh, aleluia. Mas sabe que a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir? E há uma unção que está sobre a vida de cada pessoa que passa por aqui para ministrar as nossas vidas. E aí a gente precisa aí entra a humildade. Da gente não resistir àquilo que está sendo ministrado e ensinado na palavra de Deus. Sabe, gente, tem ideias que têm roubado as famílias. Tem ideias que têm roubado os adolescentes, os jovens nas faculdades. Por quê? Porque não estão bem alicerçados na palavra de Deus. Porque não estão bem firmados. Nós precisamos construir a nossa vida, a nossa família, numa plataforma segura. E a plataforma segura é aquela em que você pode caminhar, aquela que você pode correr, que você pode pular, e você vai saber que ela não vai se romper. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus é um lugar seguro para você caminhar, para você correr, para você pular, para você construir a sua vida ministerial, para você construir a sua vida de sucesso no seu trabalho. Ah, mas o que tem a ver o meu trabalho? Porque do jeito que você é crente na igreja, você tem que ser crente no seu trabalho também. Você não tira a roupa de crente para ir para o trabalho. Então, no trabalho eu posso falar mal, no trabalho eu posso roubar, no trabalho eu posso mentir, no trabalho eu posso perseguir. Aleluia. Aleluia. Queridos, ideias, elas se tornam um estilo de vida.
Mas existe uma forma que ideias e filosofias se tornam estilos de vida. Quem aqui já viu pessoas que se dizem não ser pessoas, elas são animais? Tá aí, gente. Como é o nome? Therian, né? Não, eu não sou uma pessoa, eu sou um felino. Não, eu sou um gato, eu sou uma onça. Eu sou um elefante. Vem uma barata, corre. Sabe como foi que isso cresceu? Na vida e no coração dessa pessoa? Porque ela não está firmada no princípio da palavra de Deus. No conhecimento da palavra de Deus. Ela não está bem firmada na sua identidade em Cristo. Às vezes não nasceu de novo, não conheceu a palavra de Deus. E aí ela vive se mutilando. Coloca os seus adereços, se fura, corta a língua. Coloca um negócio no olho, uma tinta na pupila. Quer dizer, você vê a própria ação diabólica desconstruindo alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por uma ideia. Eu gosto de algo que uma mulher de Deus fala. Ela diz assim, que todas as vezes que se vai transmitir uma ideia e que se quer estabelecer uma filosofia, uma ideia, no mundo se muda a forma como se fala. Então, nós vemos o quê? A ideologia de gênero. Não é por acaso, gente. Não é por acaso que se muda a forma de falar, de se direcionar, de chamar as pessoas, de dizer quem elas são. Por quê? Porque se muda a forma de falar, muda a ideia, se constrói uma ideia sobre essa pessoa. Abra aí, por favor, em Gênesis no capítulo 11, para a gente ver como é importante a linguagem. E aqui eu já falei a respeito de dízimo e oferta. Eu estou falando a respeito dessa ideologia de gênero, mas tem N filosofias que rondam e que circundam a mente das pessoas e que conduzem elas. Eu já vi pessoas dizerem, queridos, que são casadas, mas não querem morar no mesmo apartamento, que é para não estragar o relacionamento. Um comprou um apartamento A e comprou o outro B do lado. Por quê? Porque relacionamento exige responsabilidade. Casamento é responsabilidade. Casamento não é para você estar hoje, eu estou feliz, teve um problema, acordou com a cara um pouquinho mais azeda, eu vou sair. Não, queridos, casamento é um compromisso divino. É um compromisso de Deus. E esse compromisso exige responsabilidade, que mesmo quando você está chateado com a pessoa, você não vai sair daquele lugar, porque do jeito que ela te chateou, um dia você também vai chatear. Porque você não é perfeito. Porque eu não sou perfeita. E aí vamos crescer, vamos ser confrontados. Tem um erro aqui. E eu digo para vocês, queridos, a maioria dos problemas de relacionamentos está numa coisa chamada comunicação. E quando a gente fala isso sobre aqui, quando é ensinado sobre isso aqui, muitas pessoas às vezes estão assim, não, mas eu estou assim, queridos, o seu cônjuge é a melhor pessoa para você resolver os seus problemas. O seu relacionamento. Como é um relacionamento com alguém que não conversa? Com alguém que não consegue debater algo. Eu e o William somos preto no branco. O William quer ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Sempre foi desse jeito. Mas para fazer dar certo, o que eu preciso fazer? Eu preciso considerar a palavra de Deus. Eu preciso me comunicar com Ele. Eu preciso apresentar para Ele aquilo que está me causando algum dano, aquilo que está me chateando. E você, e eu e Ele, como cônjuge, nós precisamos ouvir um ao outro. E não ser soberbo, achando assim, não, eu não preciso ouvir o que o William tem para dizer, porque eu sou suficiente. Ele quer viver desse jeito? Ele que viva. Isso não é de Deus, queridos. Deus criou o relacionamento para ser uma bênção. E eu preciso conversar com Ele, e Ele conversar comigo. E eu apresentar minhas chateações, e Ele apresentar as chateações dele. Não é o culto do bodas, foi ontem. Mas eu estou trazendo para vocês que existem sofismas e ideias, queridos, que estão conduzindo casamentos, criação de filhos, negócios que têm destruído a vida das pessoas.
E tem impedido que essas pessoas avancem para o plano. E aí o que acontece? Algo que era para acontecer em 1 ano, passa 50 anos vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque se você não ajusta os primeiros detalhes, não tem como você chegar nos últimos. Não adianta a gente querer ultrapassar os degraus. Nós precisamos ir de degrau em degrau, crescendo e avançando. Pegando o impulso para a gente crescer naquilo e avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, gente. Mas para isso eu preciso considerar a palavra de Deus. Eu poderia, ir diante de uma dificuldade no relacionamento, dizer, não estou nem aí para isso. Como eu já disse, não quero nem saber. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, mulheres sejam submissas ao vosso marido. E eu vi outra mulher de Deus dizendo, que ver mulheres que não querem se submeter ao marido. E se submeter ao marido não é você viver sendo agredida, não é você viver sendo pisada, agredida fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Não. Ser submissa é você considerar que seu marido é o cabeça. E que há uma unção de Deus sobre a vida dele que vai alcançar ele para te beneficiar. Para beneficiar a sua família. E se aquilo que ele está pedindo e aquilo que ele está instruindo não fere um princípio da palavra, se submeta. Mas o que eu vi essa mulher de Deus dizendo? Ela diz que mulheres muitas vezes não se submetem ao marido, mas se submetem ao patrão que grita, que fala o que quer, mas fica lá. Por quê? Porque está recebendo dinheiro, recebendo um salário, muitas vezes nem vale a pena. Aleluia. E a Bíblia também diz, marido, dê a sua vida, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrifique por ela. Se doe pela sua esposa. Entenda que ela é a auxiliadora idônea. Que Deus, não foi você que escolheu, mas já estão casados, Deus vai cooperar para tudo ir bem. Para as coisas funcionarem. Aleluia. Eu estava onde mesmo? Gênesis 11. Eu estava falando que todas as vezes que vai ser estabelecida uma ideia, um sofisma, uma ideologia, para conduzir uma cultura, se muda a forma de se falar. Em Gênesis 11, no versículo 1, a gente tem aquele tão conhecido texto da Torre de Babel, que diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu o quê? Partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo o tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual a finalidade esse povo tinha? Não era uma finalidade de glorificar o nome de Deus, mas exaltar o homem. Mas Deus não criou o homem para ser exaltado. Deus deve ser exaltado. Nós devemos bendizer a Ele. Que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Só que o que a gente vê hoje conduzindo a vida de muitas pessoas, eu não preciso ouvir isso desse pastor. Porque eu, e o eu está lá em cima. Dá vontade da gente pegar até uma agulhazinha assim, ó, e furar o balão para ver se... De tão inchado. Não, queridos, quebra esse eu no nome de Jesus. Recebe a palavra de Deus. Aqui ninguém está pregando aquilo que a gente acha, a gente está pregando a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, nós estamos ministrando aquilo que a Bíblia diz. E qual é o seu compromisso? Abra Malaquias no capítulo 3, verso 10. Abra em Provérbios. Abra em Hebreus 7. Aprenda sobre o que a palavra diz sobre dízimos e ofertas, que sim, aqui deve ser um lugar que deve ser falado sobre isso. Se está com problema em relação ao casamento, sobre submissão, abra lá em Pedro, vá aprender o que a palavra de Deus diz. Vá olhar as bases, vá fundamentar bem a base. Eu sei que todos nós nascemos e fomos criados em
circunstâncias e em ambientes diferentes, aprendemos e recebemos de muitas pessoas. Mas se aquilo que você aprendeu e recebeu não condiz com a palavra de Deus, queridos, abre mão. Abre mão dessa ideia. Se está ferindo um princípio da palavra, abre mão. Se está dizendo que é para você pensar em você, e eu vi pessoas a vida toda, queridos, abrindo mão dos seus casamentos, das suas famílias, em busca da sua felicidade. Em detrimento da infelicidade dos seus filhos. Em detrimento da infelicidade, às vezes, da sua esposa, às vezes, do seu marido. Pensando só neles. E eu vi essas pessoas destruindo a sua vida. Diariamente. Por quê? Porque está infringindo um princípio da palavra. Divórcio foi algo que não nasceu no coração de Deus. Aleluia. E aí diz assim no verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse no verso 6: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Isso que foi o Senhor que disse. O povo é um. Por que o povo é um? Porque falava a mesma coisa. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Por que se muda a forma de falar sobre mãe? Não é para ter numa certidão o nome de mãe. Não é para ter numa certidão o nome de pai. Coisa que eu abuso ver. Gente, é muito chato. Mas a gente não pode estar na internet causando problema, mas eu vejo. Em vez de chamar a criança, o pai da criança é o quê? O genitor. Todas as vezes que uma ideia vai ser implantada numa cultura, uma filosofia, e entenda, as ideias, as filosofias, as formas de pensar são o meio pelo qual se constrói uma cultura de um povo. A cultura do povo, quando você vai falar da cultura do Piauí, a cultura de Teresina, você vai dizer a forma como eles falam. Quem é que não sabe? Ô, minha irmã. Todo mundo sabe. Minha irmã, teresinense. A forma como fala, a forma como vive, o posicionamento acolhedor. São características que dizem respeito àquela cultura. E o que o diabo faz? O diabo implanta ideias em lugares estratégicos, através de pessoas, para implantar as suas filosofias diabólicas. Mas o grande problema de tudo isso, queridos, é quando nós cristãos, crentes, pessoas que conhecem a palavra de Deus, não se posicionam na palavra. E concordamos. Qual o problema substituir o pronome? Quantos crentes eu já vi dizer isso, gente? O problema é que a forma como o povo fala é a forma como o povo vive. E aquilo se expande. E se aquilo que a forma como as pessoas estão vivendo e falando está negligenciando a palavra, queridos, eu preciso abrir mão. Queridos, a gente tem que concordar com Deus, não é com as ideias do diabo. Nós precisamos... Aí o que acontece? Muitas pessoas fazem o quê? Está ouvindo a palavra de Deus, recebendo uma palavra poderosa que ensina sobre os princípios para o casamento, para a família. Qual a ideia de Deus para a família? Um homem, uma mulher e os filhos. Mas a gente hoje está recuando tanto porque não está sendo preconceituoso. Não é assim. Que família? Gente, até as festas nas escolas estão querendo mudar, tirar o dia da mãe, o dia dos pais, para colocar o dia da família. E o que é que a gente faz? Não, mas realmente tem as crianças, mas a solução para isso vai ser a palavra de Deus. Não é a gente concordar com aquilo que o diabo está levantando, com as ideias diabólicas. E a gente precisa colocar a palavra como verdade. Aceita a palavra de Deus como verdade. Mesmo que isso esteja nos confrontando. Às vezes, quando alguém ouve assim, seja pontual.
Aí isso chateia algumas pessoas. Seja pontual, mas quando você está orando, você quer que Deus seja pontual. Não é? Algumas pessoas se chateiam com isso. Eu quero que Deus considere o meu negócio. Senhor, abre as portas, envia clientes, chama a existência. Mas a pessoa não considera, às vezes, as programações que a igreja proporciona. Coloque em primeiro lugar outras coisas, mas não aquilo que Deus preparou para alcançar ela. Mas quer que Deus coloque o seu negócio na primeira fila? Não é mesmo? 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Vocês estão aqui, gente? O que vai garantir a jornada de sucesso na sua vida vai ser você estar bem firmado na palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Você sabe o que é um tecido cauterizado? A gente tem algo chamado no nosso corpo renovação celular. E aí o que acontece? Quando um determinado tecido está cauterizado, é como se só tivesse tecido morto naquele lugar. Não tem renovação celular, sabe? E o que a Bíblia está dizendo? Algumas pessoas que têm cauterizado a sua mente, cauterizado a própria consciência, o próprio pensamento, como se não tivesse mais capacidade de renovar a mente, porque ela já está tão infestada de doutrinas de demônios, de ensinos contrários à palavra de Deus, ensinos que dizem que você deve, pensar mais em você do que pensar nos seus filhos. Ensinos que dizem que é muito ruim você ficar em casa. Não é bom você ser dona de casa. Não é bom você cuidar dos seus filhos. Não é bom você ser mãe. Ser mãe para quê? Tem pessoas que fundamentam a sua vida nisso, gente. Elas estão cauterizadas, a sua consciência cauterizadas por ensinos demoníacos. Ensinos que ferem a palavra de Deus. Ensinos que dizem, não congregue. Para que esse negócio de você pensar na sua roupa? Você é livre, vista o que você quiser. Não, queridos. A nossa liberdade não é para dar ocasião à carne. Não é para envergonhar o nome de Jesus. Não é para causar desejo em outras pessoas que estão vindo para a igreja receber a palavra. A nossa liberdade é para que a gente a utilize bem, com consciência, com decência, para glorificar o nome de Deus. Para que as pessoas olhem para nós, olhem para a nossa vida e digam assim, rapaz, Deus fez algo poderoso na vida dessa pessoa, porque ela era assim. Aleluia. Mas o que tem acontecido? Muitas pessoas têm negligenciado os ensinos da palavra. Tem gente que não quer se batizar, gente, nas águas. Crente há muitos anos. Eu estava lendo um livro, Edifique Seu Fundamento, do Rick Renner, e ele diz assim, ele diz essa frase, que tinha um cara que dizia assim, eu tenho um ministério muito grande, ministério é a minha vida, Deus tem coisas poderosas para mim. Aí ele perguntou, por que você não é batizado nas águas? Aí ele disse, porque isso não é um requisito para a salvação. Aí ele é verdade, não é um requisito para a salvação, mas é um requisito para a obediência. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O batismo nas águas é um princípio bíblico que nós devemos obedecer. A ceia é outra ordenança. Mas quando eu não sou obediente nas bases, isso está dizendo algo para Deus. Você não vai ser obediente no topo. Na verdade, nem vai chegar no topo. Porque não consegue obedecer os princípios. Porque está com a mente cauterizada. Para ser salvo, se eu não preciso do batismo para ser salvo, então eu não vou me batizar nas águas. Mas eu quero dizer para você, é uma ordenança do Senhor.
Assim como ele diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo crente ele deve ser batizado nas águas. E esse rapaz disse, eu não sei para que serve o batismo nas águas, e eu vou dizer para você, o batismo nas águas é uma evidência pública. É algo visível que denota que você de fato recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E que você não quer mais nada que pareça com o mundo. Que você não tem mais negócio nenhum com o mundo. Que agora, quando você mergulha, você morreu para o mundo. E você nasceu para a nova vida. Quando você levanta do mergulho. Então eu nasci para a nova vida. Que nova vida é? A nova vida que Cristo conquistou para mim. Eu sou uma nova criatura, então agora vai ficar evidente. Eu quero que todo mundo saiba. O que acontece? Tem os crentes 007. Vocês conhecem, né? É os crentes que são crentes na igreja, mas não pode nem aparecer com uma Bíblia. Não pode postar um versículo bíblico. Não pode postar uma foto com os irmãos, porque lá no meu trabalho vão saber, aí vai virar um... Aleluia. Doutrinas de demônios, queridos, espíritos enganadores. E a gente precisa sondar o nosso coração e a nossa mente. Se a gente está concordando com o mundo ou se a gente está concordando com Deus. Não, mas a palavra, eu quero dizer para você, tem um quadro ali falando sobre a nossa cultura. Ah, mas esse povo que fala tanto sobre falar correto, falar a mesma coisa. A gente está falando aquilo que a Bíblia diz, queridos. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então, falar alinhado com a palavra de Deus não é uma ideia humana, é uma ideia divina. Para te beneficiar, para me beneficiar. Aleluia. Sabe, o que acontece? Tem pessoas que abrem mão da palavra, não têm as suas práticas espirituais em dias. E elas preferem desistir da palavra. Preferem desistir dos ensinos bíblicos. Preferem desistir de ser confrontado pela palavra de Deus. Gente, eu sei que a palavra confronta. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que vivia no adultério, não adultere mais. Vai confrontar. Aquele que fuxicava, não fuxica mais. Aleluia. Vai confrontar o nosso estilo de vida. Vai confrontar a forma como nós falamos. Vai confrontar as nossas decisões. Não tome decisões emocionadas. Está tudo indo bem, então é a vontade de Deus. Então, se não está indo tudo bem, é porque não é a vontade de Deus. E muitas vezes pode ser o contrário. Você se levantou para fazer o rema. De repente, começa o arrastão. Não se preocupe não, que o arrastão cai por terra. Porque o diabo vai oferecer resistência. O diabo vai oferecer resistência quando você se posiciona na palavra de Deus. Quando você decide congregar, quando você decide fazer o rema, quando você decide aprender a palavra de Deus, o diabo vai levantar oposição. Resistência. Porque você está cumprindo um princípio bíblico. O diabo vai levantar resistência quando você está dizimando. Vai começar a colocar na sua cabeça, rapaz, 1412, 142,10 centavos. Tu vai dar para a igreja? O diabo é diabo desde sempre, gente. Não é diferente para nenhum de nós. Só muda a fraqueza. Mas a persistência, a oposição, a perseguição para fazer com que você não avance é a mesma. A mesma que se levanta para mim, é a mesma que se levanta para você. Aleluia. Mas nós não podemos cair nos venenos espirituais. Nas doutrinas demoníacas, nos sofismas, nos pensamentos. Aleluia. Sabe, o rema é uma escola, e eu gosto de falar do rema, porque o rema de fato mudou a minha vida. Só não muda a vida de quem não quer. Porque se você não quiser, nem Jesus. Não pode. Não é verdade? Mas por que o rema é tão transformador às nossas vidas?
Porque nós deixamos de ser ignorantes. Ignorância, gente. Olha, eu vou te dizer, ignorância, falta de conhecimento. Eu acho que é uma das maiores armadilhas do diabo para dar rasteira nos crentes. A falta de conhecimento. Mas 6 matérias, um semestre de rema, você vai estar dizendo, a Bíblia diz, está errado. Está contrário à palavra. Você ouve uma música e você já diz. Não é de Deus, não? Não é. O que é isso? Conhecimento. Um conhecimento que transforma, que você aprende a orar. Um crente que sabe orar, meu amigo, é diferenciado, mas não é só para um, é para todos. O conhecimento da palavra, a gente transforma as nossas vidas. Nos tira da escuridão. Coisa ruim é quando falta luz e você está num quarto escuro. Taca o dedão no canto da cama. Larga o dedo num lugar que não é para botar, porque você está no escuro. Mas a luz da palavra chega para transformar cada área da nossa vida, queridos. Para nos mostrar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa organizar, o que precisamos colocar em dias. E que a partir do momento que nós conhecemos a palavra e colocamos em dia, conhecemos a palavra, nós temos uma responsabilidade de colocar em dias. Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Nós já estamos próximos de encerrar, gente. Vá abrindo aí, eu vou dizendo aqui para você que a palavra ela não pode ser só uma ideia legal na nossa mente. Cara, que massa esse negócio de família. Que massa essa ideia de Deus de família. É muito legal, muito top. É muito lindo, mas em casa não honra pai e mãe. É uma ideia legal. E a palavra ela não é para ser uma ideia legal. Ela é para ser um estilo de vida. Em que nós conhecemos e colocamos em prática. Lucas, no capítulo 6, eu gosto muito dessa versão. Essa mesma versão está em... Essa mesma versão não, na verdade, esse mesmo texto, ele também é relatado em Mateus, no capítulo 7. Mas eu gosto da forma como em Lucas 6, 46 começa. Porque diz assim, por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando? Aleluia! Por que me chamais Senhor? Por que me chamais de Deus? Por que me chamais de Pai? E quando eu estou ensinando a palavra, você diz, eu acho que isso não é bem assim. Eu acho que esse pastor está errado. Acho que essa menina aí está muito enganada. Ela não sabe das coisas. Aleluia. E no verso 47 diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que o Senhor está dizendo para a gente? Se você está ouvindo e não está praticando, vai cair. Não vai funcionar. Não vai ter jornada de sucesso. Não vai dar certo. Uma casa que a gente vai construir de andar. Se você vai construir uma casa sem ser de andar, ela precisa ter um bom alicerce. Amém? É isso que ele está dizendo. E você quer construir uma boa casa. E se você quer construir uma casa de andar, o alicerce é outro. Ainda é bem mais arrojado. Ele está dizendo, você quer ter uma vida de sucesso? Você quer viver bem? Ele não está dizendo que a gente vai viver sem ter problemas, sem ter dificuldades, sem ter algum problema. É tanto que em Mateus, no capítulo 7, ele fala sobre várias situações que vêm sobre a casa do nécio
e do insensato. Vem tempestade, vem chuva. Vem problemas para a vida do crente e para o descrente. Qual é a diferença? Você que está praticando a palavra não vai cair. Você não vai sucumbir. Você não vai ficar para trás. Não vai ser perdido o seu trabalho. Vai ser bem sucedido. Vai dar certo. Vai funcionar. O que ele está dizendo, permanece firme. Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Você vai ver seus filhos sendo bem-sucedidos. Ouvindo e praticando, você vai ver seus filhos entrar na faculdade e não se desvirtuar. Muito pelo contrário, ser aqueles que vão se levantar como uma geração poderosa em meio às trevas. Com uma voz, não um eco. Pessoas que não negligenciam a palavra de Deus. Pessoas que não abrem mão de se posicionar nos seus lugares. É isso que Deus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, o que você fizer vai dar certo. Onde você colocar a mão vai prosperar. Vai ser bem sucedido. Ele está dizendo, não importa o que se levante contra a sua casa, permanece firme. Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Mas sabe o que acontece, gente? Muitas pessoas estão por aqui, vindo, colocando a Bíblia debaixo do braço. Coloca a roupa de crente, a melhor roupa de crente. Mas quando sai para suas casas, para os seus trabalhos, para as suas universidades, para a sua vida no lar, elas estão esquecendo daquilo que é para fundamentar a vida delas. Estão esquecendo dos princípios que devem fundamentar a vida delas. Eu lembro, e estou pertinho de encerrar, mas eu vou contar esse exemplo. Eu lembro em um tempo, e hoje eu me arrependo muito disso. Eu me arrependo muito de ter sido influenciada por doutrinas de demônios e espíritos enganadores que diziam que eu precisava dar conta de tudo. Que diziam que eu precisava ser bem-sucedida na faculdade, no meu trabalho, e que era uma perda de tempo estar em casa. E que às vezes, mesmo sem querer, a gente negligencia. E em nome disso, em nome desses sofismas, eu deixava minha filha com 45 dias de nascida em casa, para ir ganhar R$400. Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E saber onde nós temos que investir o nosso tempo. Você que é mãe, gaste tempo cuidando dos seus filhos. Deus fez você mãe, não a sua babá. Aleluia. Deus fez você mãe, não sua mãe. Ela é a avó. Estou dizendo que não deve estudar? Não. Eu estou dizendo que há um tempo para todas as coisas. E que há coisas que são mais importantes do que outras. E graças a Deus eu acordei a tempo. Um dia o Espírito Santo falou para mim, faculdade sempre vai existir. A infância dos seus filhos só é uma. Faculdade sempre vai existir. E estou eu aqui, 16 anos depois, fazendo faculdade. Faculdade sempre vai existir. Mas o tempo que eu gastei cuidando deles, o tempo que eu gastei ensinando a palavra de Deus para eles, o tempo que eu gastei dizendo, levanta e vai orar, vamos adorar ao Senhor, vamos sentar na mesa e gastar tempo olhando um para o outro. Você vai vestir essa roupa, é a que eu estou dizendo para você. Você vai usar um vestido, Maria Elisa, mas você vai botar um shortinho debaixo do seu vestido. Você não vai andar com roupa curta. Você é uma menina. Vamos colocar um laço. Vamos se vestir dessa forma. E assim também com o rapaz. Você é um homem. Um dia você vai ser um pai de família. Então o homem não pode ser preguiçoso. O homem não pode ser lerdo. Se entrar um ladrão dentro de casa que não vai entrar, quem tem que levantar é você. Mas o que acontece? As doutrinas de demônios têm influenciado as famílias. A mulher são as leoas e os homens um gatinho. Mas eu quero dizer que eles não cresceram assim, eles foram ensinados assim. E você, homem, é o responsável por proteger, por prover, por cuidar e assistenciar a sua família. Quem tem que ir matar o leão lá fora é você. Não deixe sua mulher descabelada. Cair nos cabelos, bagunçada, estressada. Não. Vai se estressar porque, né? Enfim.
problemas acontecem. Mas sabe quem tem que matar no peito e cabecear é você. E você, mulher, não é pecado e nem palavrão dizer que você é submissa, que você é uma auxiliadora idônea, que Deus te criou para um plano e um propósito, que você é cooperadora do plano que Deus tem para o seu marido. Seus filhos não te atrapalham. Não diga isso para os seus filhos. Eles não te atrapalham. A Bíblia diz que filhos são heranças no Senhor. Mas tem gente por aí pregando no mundo e crente aceitando o que o mundo diz. Que os filhos atrapalham. Que filhos são empecilhos. Que a gente não deve botar filho no mundo por causa do ambiente, do meio ambiente. Eu já ouvi isso. Por causa das sacolas que estão no mar, que as baleias estão entupidas de sacolas, dos plásticos. Gente, são ideias, filosofias que rondam a cabeça de milhares de pessoas. Aleluia. Aleluia. Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Para a gente encerrar, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Gente, nós precisamos acolher a palavra de Deus como verdade. Nós precisamos aceitar ela como verdade, ainda que ela doa na gente. Porque vai doer quando? Quando confronta. Vai doer quando? Quando a gente precisa se submeter e mudar coisas na nossa vida. Vai doer. Vai doer quando diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Que a gente não tem que concordar com o mundo. E o que a gente tem visto? Gente que resiste à palavra e concorda com o diabo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Não faz desse ambiente aqui um ambiente comum. Vem para esse lugar consciente. Eu estou indo adorar o Senhor. Eu estou indo receber a poderosa palavra de Deus. Que vai salvar. Ele está dizendo a minha alma. A forma como eu penso. Porque a forma como eu penso conduz a minha vida. Conduz os meus dias. Tem gente por aí dizendo que você não tem que perdoar as falhas e fraquezas que às vezes os nossos pais cometeram conosco. Tem que perdoar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. E às vezes isso dói. Mas fez isso. Fez aquilo. É uma terapia. Conta. 1900 e bolinha. Foi assim, eu sinto como se fosse hoje. Abre mão. Abre mão desse moído. Eu libero perdão, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo, eu declaro olhos do entendimento iluminados. Eu declaro teu Espírito convencendo do juízo, do pecado, da justiça. Isso vai requerer de nós o quê? Confrontar a nossa vontade, que a vontade é de... Mas a gente se submete ao que a palavra de Deus diz. Praticando a acolha. Venha para cá sabendo que você está vindo a aprender a palavra de Deus. Não vem de qualquer jeito, não. Sabe o que a Bíblia está dizendo em bom português, bom brasileiro? Se desarma. Tira as pedras do bolso. Tira a mão do bolso onde estão as pedras. Entende? Aceita a palavra de Deus. Não, mas eu não acho que é bem assim, não. Isso é um demônio que fica falando no seu ouvido. Mas demônio dentro da igreja. Posso nem te dizer. Não aceita, não. Aceita a palavra. Ainda que doa. Ainda que confronte. Ainda que diga assim, crie vergonha nessa sua cara. Congregue. Dizime. Honre seu pai e sua mãe. Sirva ao Senhor. Você tem um chamado. Mas esse é o meu temperamento. Você se converteu. Você não precisa estar dizendo tudo o que você acha para as pessoas. Mas o que é que o mundo diz? Não fique entupida aí com o que tu queria dizer, não. Diz tudo que... Não é? Quem já ouviu isso? Não fique engasgada, não. Não, queridos. Lança fora, perdoa.
Aleluia. Acolha a palavra de Deus como verdade. Ela é poderosa. E aí, quando a gente acolhe a palavra de Deus, queridos, a gente vê os resultados. Quando não estamos vendo resultados na nossa vida, por um longo espaço de tempo, existem coisas que precisam ser ajustadas na nossa vida. E muitas dessas coisas são sofismas que têm dominado a nossa mente. Fica de pé. Aleluia. Eu sei que o povo gosta de correr, de dançar, de pular e rir. Eu também gosto. Mas sabe, gente, a palavra de Deus ela é poderosa para produzir resultados nas nossas vidas e transformar. Mas ela vai transformar à medida que eu ouço e pratico a palavra de Deus. Amém? Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você esteja aqui e você não fez uma aliança com o Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. De que Jesus veio, Ele assumiu o meu e o seu lugar, para que a gente não vá para onde Ele foi e depois ressuscitou. Aleluia. Talvez você tenha ouvido a vida toda que se você se comportar bem, fizer todas as coisas certas, se você for responsável, você vai ser salvo um dia. E eu quero te dizer que isso é um pensamento contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz exatamente assim: aquele que crê em Jesus como Senhor da sua vida, crê no seu coração e confessa na sua boca, esse será salvo. Não deixe o diabo ficar te enganando, rodando em círculos. Parece que não está fazendo nada dar certo. Deus tem uma vida poderosa para você. Tem alguém que deseja receber Jesus? Se você está aqui, levante sua mão. A gente quer orar por você. Tem alguém que deseja se reconciliar? Você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. E hoje você deseja se reconciliar, voltar. Se você está aqui, levante sua mão. A gente também quer orar por você. Tem alguém? Tem alguém que recebeu algum diagnóstico, está com alguma dor ou alguma enfermidade e deseja sair daqui curado? Há um princípio bíblico chamado imposição de mãos. E nós vamos impor as mãos sobre você. E você vai sair daqui completamente curado. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você está aqui e ainda não ora em outras línguas e já recebeu Jesus, é para você. Tem alguém que deseja? Aleluia. Tem alguém que deseja orar em outras línguas? Glória a Deus. Todos salvos, curados e cheios do Espírito Santo. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Bênção demais, né? Gostaria de indicar alguns títulos que tem tudo a ver com a ministração de hoje. O primeiro deles é Pensamento Certo ou Errado. Nosso irmão Kenneth Reagan. Esse livro é um clássico, é maravilhoso, é essencial para o nosso crescimento. De Rick Renner, Edifique o Seu Fundamento. Um livro também muito bom. E por último, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Também do irmão Rick Renner. Amém, queridos? Então, ao final do culto, passa lá no Verbo Shop e adquire algum desses títulos, tá bom? Cadê os nossos visitantes? Amém? Olha, nós preparamos uma sala VIP, exclusivamente para você. E eu queria te pedir a gentileza de acompanhar. Tem uma equipe lá atrás esperando por você. Você pode ir até eles, vai ser bem rápido. A gente só quer te receber da melhor forma possível, tá bom? Então, pode ir lá acompanhá-los. Amém? Então, por fim, nós temos uma cantina preparada ali pelo nosso louvor, um estrogonofe. Então, já passa lá e adquire o teu almoço, tá bom? Levanta suas mãos, vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra, em nome de Jesus.